Olá pessoal, boa noite. Hoje é dia 20 de fevereiro, dia do 34º exame da OAB. Eu estou aqui para corrigir a prova de constitucional, uma prova considerada de médio, nível médio, né? Nem de médio para difícil, não foi difícil, nem chegou no difícil. Uma prova nível médio, 7 questões justas, boas, vistas em aula. Acredito que vocês acertaram aí de 5 a 7 questões tranquilamente. Mais da metade com certeza fizeram. Estou satisfeito, estou feliz. Espero que vocês também estejam, né? Vamos correção? Então vamos lá. Questão número 11, prova amarela, tá? Prova amarela. Vou só abrir a tela aqui para ficar mais fácil para vocês. O governador do estado Alfa, como represália às críticas oriundas dos professores das redes públicas de ensino, determinou cortes na educação básica do referido ente, bem como instituiu a necessidade de pagamento de mensalidade na escola pública. Isso aí, acho que ninguém errou essa, né? Pelos alunos do estabelecimento oficial de ensino que não comprovassem ser oriundos de família de baixa renda. Sob a conduta do governador, com base na Constituição, assinale a correta. O que vocês acham? O governador agiu bem ou agiu mal? Agiu mal, a conduta dele está péssima. Está errada, pois a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais está prevista na ordem constitucional, de modo que o seu não oferecimento ou seu oferecimento irregular pode ensejar inclusive a responsabilização do governador. É isso aí, aí é o gabarito. Se a educação pública é gratuita, não pode ter mensalidade, né? Essa questão foi dada para vocês. 12. A zona oeste do estado Delta foi atingida por chuvas de grande intensidade por 2 semanas, levando os especialistas a classificar tal situação como de calamidade de grandes proporções da natureza, em virtude dos estragos observados. O governador de Delta, ao decidir pela decretação do estado de defesa, o governador decretou o estado de defesa, não pode, né? Convoca os procuradores para que esses se manifestem acerca da constitucionalidade da medida. Os procuradores informam ao governador que, segundo o sistema brasileiro, a decretação do estado de defesa é, letra A, um meio institucional. Claro que não. Pode ser promovida pelo governador, não pode. Não pode se concretizar, pois a ocorrência de calamidade de grandes proporções não configura hipótese. Não é por isso. É porque o governador não pode. O motivo existe. É competência indelegável do presidente da República, a decretação do estado de defesa, não sendo constitucionalmente prevista a sua extensão aos chefes do Poder Executivo Estadual, governador e prefeito, tampouco prefeito. Portanto, D de dado é o gabarito da questão, tá? Acredito que ninguém tenha errado essa questão também praticamente dada para vocês. 13. O governador do estado Alfa propôs perante o Supremo Tribunal Federal ação declaratória de constitucionalidade, ADC. Lembrando que ADC só cabe, cansei de falar para vocês, em relação a leis federais. Não cabe em relação a normas estaduais. Isso é importante. Com pedido de tutela cautelar de urgência, para ver confirmada a legitimidade jurídico-constitucional de dispositivos da Constituição Estadual. Isso em razão da recalcitrância de alguns órgãos jurisdicionais na sua observância. Foi requerida a medida cautelar. A partir do caso narrado, assinale a afirmativa correta. Letra A ADC pode ser conhecida e provida pelo STF para que venha a ser declarada constitucionalidade. Claro que não, não pode, porque a Constituição Estadual não é norma apta à ADC. Embora a ADC, letra B, proposta pelo governador do estado, possa ser conhecida e julgada pelo Supremo, não pode. C, a admissibilidade da ADC prescinde da existência, não depende da existência da controvérsia judicial relevante. Não, imprescinde. É imprescindível. Tem que ter controvérsia judicial relevante. D, a ADC não consubstancia a via adequada à análise da pretensão formulada, uma vez que a Constituição do Estado Alfa não pode ser objeto de controle em tal modalidade de ação abstrata. Por quê? Porque o Estado não participa da ADC. A ADC é somente para normas federais. Fácil também
questão 13. Questão 14. Clarice, em razão de deficiência grave, severa, não possui meios de prover sua manutenção. Então, não possui meios de prover a sua manutenção. Ela é pobre, ela é miserável. Como sua deficiência foi adquirida ainda na infância, jamais trabalhou e por essa razão não contribuiu para a previdência. Alguns vizinhos, consternados com o quadro de grande dificuldade por que passa Clarice, interessados em auxiliá-la, procuram um aconselhamento jurídico junto a competente advogado. Este, ao tomar conhecimento detalhada da situação, informa que, segundo o sistema brasileiro, comprovada a deficiência. Então, o que tem aqui? Clarice. Vamos colocar aqui para vocês. Clarice tem deficiência mais miserabilidade. Miserabilidade. Deficiência mais miserabilidade é igual ao quê? É igual a benefício LOAS. O que é esse benefício LOAS? O benefício LOAS é o benefício da Lei Orgânica da Assistência Social, que garante um salário mínimo aos idosos e aos deficientes que comprovarem não possuírem condições de prover a sua própria vida, a sua própria manutenção, ou ter provida por sua família. Ok? Esse é um benefício da ordem social, da assistência social, o chamado benefício LOAS. Questão fácil, né? O pessoal, assim, na vida prática, a gente sabe que existe esse benefício, conhece esse benefício, então praticamente foi uma questão dada para vocês também. Vamos lá. Possuirá a garantia, letra A, de receber um salário mínimo de benefício mensal, independente de qualquer contribuição à Seguridade Social, nos termos da lei. É exatamente isso. Esse é o chamado benefício LOAS ou benefício assistencial. Mesma coisa. Quem paga é o INSS. Tá bom? Letra A, 14, letra A. 15. João dos Santos, eleito para o cargo de governador do estado Delta, em cumprimento de uma promessa de campanha, resolve realizar severa reforma administrativa de modo a melhorar as condições econômico-financeiras do Estado. Para tanto, entre várias propostas, sugere a extinção da Defensoria Pública. Olha que malandrinho. Extinguir a Defensoria Pública é um meio para reduzir despesas. A Defensoria Pública protege os necessitados. Vocês sabem disso. Sendo que a Procuradoria-Geral do Estado passaria a ter, então, a incumbência de fazer atribuições da instituição a ser extinta. Segundo a ordem brasileira, o governador terá o quê? O governador está certo ou errado? Letra A, correto. Claro que não está correto, não preciso nem continuar. Letra B, equivocado. Pois a extinção da defensoria teria por consequência automática o repasse das atribuições para o Ministério Público. Não, ela não pode ser extinta. Esse é o X da questão. C, correto, não está correto. D, só pode ser o gabarito. Equivocado, sendo que a proposta viola a Constituição Federal, já que a Defensoria Pública é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. É isso. 15, letra D de dado. 16. O perfil da proteção jurídica dos direitos fundamentais já passou e vem passando por momentos de avanços e involuções atrelados aos diferentes paradigmas constitucionais. Formam uma categoria aberta e dinâmica que se encontra em constante mutação em razão do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. Nessa perspectiva, em 2017, foi editada a Lei X, que regulamentou direitos sociais do rol constante do artigo 6º. Com isso, incorporou vários direitos sociais ao patrimônio jurídico do povo. No entanto, em 2019, foi aprovada a Lei Y, que revogou completamente a Lei X, desconstituindo pura e simplesmente o grau de concretização democrática que o legislador democrático já havia dado ao artigo 6º, sem apresentar nenhum outro instrumento protetivo no seu lugar. O que aconteceu aqui, então? Diante da situação e de acordo com o direito contemporâneo, a Lei Y deve ser considerada o quê? Vamos lá. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um direito social, que foi incorporado por uma lei, que no caso aqui, a Lei X,
Então, incluiu um direito social. Na sequência, veio uma lei Y, que automaticamente revogou a lei X. Lei Y, que revogou a lei X, que tinha estabelecido um direito social, que agora acabou por morrer. Isso, com base na teoria dos direitos fundamentais, seria um retrocesso nos direitos sociais. É a mesma ideia, não é igual, mas é a mesma ideia de proteger a cláusula pétrea dos direitos individuais. Se eu mexer, eu não posso reduzir. Eu tenho que manter ou ampliar. Não pode com o tempo retroceder um direito que foi conquistado a duras penas. Por isso, a lei Y deve ser considerada o quê? Vamos lá. Inconstitucional, pois a revogação total da lei X, sem apresentação de lei regulamentadora alternativa, viola o princípio da reserva do possível. Não é reserva do possível. O princípio da reserva do possível, ele acontece quando a administração está diante de escolhas, as chamadas escolhas trágicas nas políticas públicas, e ela diz, eu não posso dar o medicamento para o indivíduo porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho reserva. Não tem nada a ver com essa matéria. B. Inconstitucional, pois a revogação da lei X, sem a apresentação da lei regulamentadora, viola o princípio da proibição do retrocesso social. É isso. Não pode haver retrocesso na conquista dos direitos sociais, porque eles são tão importantes quanto os direitos individuais. Eles são direitos de segunda geração ou segunda dimensão, super importantes. Portanto, letra B é o gabarito. Próxima. 17. Faltando 1 ano e meio para a eleição dos cargos políticos federais e estaduais, é promulgada pelo presidente, então 1 ano e meio é importante aqui, é promulgada pelo presidente uma lei que estabelece alterações no processo eleitoral. Isso é importante, artigo 16 da Constituição. Alguns partidos se insurgem alegando ser inconstitucional que essa lei produz efeitos já na próxima eleição. Afirmam que uma nova lei eleitoral não pode ser aplicada na eleição imediata, pois isso contrariaria o princípio da anterioridade. No que tange à discussão referida, a possibilidade de a lei produzir efeitos nas próximas eleições é o quê? É o seguinte, pessoal, em relação ao princípio da anterioridade da lei eleitoral. Uma lei vigente, ela entra em vigor, publicada, entra em vigor. Se ela alterar o processo eleitoral, ela só pode ser aplicada pelo menos 1 ano depois. Aplicação. Essa lei, falta ainda 1 ano e meio. Então, ela preencheu o requisito, ela cumpriu a anterioridade. Se falta 1 ano e meio, ela está aqui, então ela pode ser aplicada normalmente. Não existe problema, não existe obstáculo para essa lei. Então, essa lei é o quê? Letra A, constitucional. Já que o lapso de tempo entre a data de entrada em vigor e a data da realização da próxima eleição não afronta a regra temporal imposta pela Constituição, que estabelece o período mínimo de 1 ano. Se essa lei falta 1 ano e meio, não existe problema. Portanto, A é o gabarito. Ok? É isso. Espero que tenham ido bem na prova de constitucional, acredito que tenham ido bem. E contem comigo para o que precisarem aí, estou à disposição de vocês, tá bom? Firme nos estudos, até a próxima correção. Um abraço a todos, fiquem com Deus.